Olá, aluno FIA Online! Está começando o primeiro Bootcamp da FIA Online. Seja bem-vindo à sua primeira aula. Ao todo, teremos 3 aulas. Prepare-se porque teremos muitas surpresas e, como sempre, um conteúdo transformador, exatamente como é cada um dos nossos cursos de MBA e pós-graduação. Bom, durante essa semana, mais de 10 professores renomados da FIA, com ampla experiência acadêmica e de mercado, mostrarão os conceitos e dicas práticas importantes para você desenvolver os seus negócios e a sua carreira, mesmo em meio à atual crise que o Brasil e o mundo vivem. Então, se você deseja empreender, ter o seu próprio negócio e estava com medo, essas aulas com certeza vão ajudá-lo a entender o momento atual, ter mais confiança e com isso você poderá construir um negócio lucrativo, sólido e inovador. Muitas pessoas também estão em um momento mais delicado, de transição de carreira ou até mesmo de recolocação profissional. Se for o seu caso, eu tenho certeza que as aulas serão muito proveitosas. E se você deseja destravar a sua carreira ainda em 2020, afastando toda a instabilidade, você também precisa assistir todas as aulas até o final. Caso você conheça alguma pessoa que se encaixe nestes perfis, não deixe de compartilhar esse curso com elas. Ainda dá tempo. Aqui nesta página existe um botão de enviar curso por WhatsApp. Basta pressioná-lo, escolher o seu contato e enviar o curso para ela. Faça isso pelos seus amigos. E se você deseja ser certificado nesse bootcamp pela FIA Online, você precisa concluir as aulas. Então, para marcar a sua presença, você deve inserir o seu nome e o seu e-mail no final desta página. Ele será emitido apenas se você comparecer nos 3 dias de bootcamp, então fique atento. Bom, agora eu vou explicar o que vai acontecer hoje. Nós teremos uma aula incrível e um encontro simplesmente único. O tema delas é O Mundo Mudou. Então nós falaremos muito sobre transformação digital, tecnologia, inovação, empreendedorismo, comportamento do consumidor e muitas outras pautas vitais para o seu sucesso e da empresa em que trabalha. A aula será apresentada pelo professor FIA Online, Fabiano Cachito, que vai navegar entre os melhores momentos das aulas de pós e MBA dos nossos renomados professores. Ronaldo Lemos, especialista em inovação. Diego Coelho, pesquisador em internacionalização. Andréa Tomé, empreendedora em cibersegurança. José Luiz Tejon, expert em inovação do agronegócio. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Sérgio Neri, consultor nas áreas de liderança, diversidade e feedback. E Thalita Cordeiro, consultora em desenvolvimento organizacional. Nós planejamos todo esse conteúdo para você literalmente destravar o seu potencial em 2020. A pandemia paralisou empresas, carreiras, causou demissões e incertezas. Por isso, nós convidamos você a se comprometer com esse processo de transformação. Você é 100% capaz de passar por tudo isso, sobreviver, se adaptar e ainda mais. Você é 100% capaz de encontrar grandes oportunidades na crise. São nos momentos difíceis que as melhores ideias surgem e transformam vidas e empresas. Foi assim em outras crises e vai ser assim nessa com certeza. Agora mesmo, algum profissional está tendo alguma grande ideia que vai impactar de forma exponencial a sua vida, dos seus colegas, família e até mesmo da sua empresa. Algumas dessas ideias e ações com certeza vão impactar a sociedade e o mercado em si. E por que não pode ser você? Por que não pode ser hoje o seu ponto de inflexão? Todo esse conteúdo foi planejado justamente para isso. Mas quem é a FIA para falar tudo isso? Bom, nós somos primeiro lugar no Brasil e segundo na América Latina, de acordo com o ranking QS World University Ranking 2020, com o nosso MBA executivo. Estamos entre os melhores do mundo. Não somos uma universidade qualquer, somos uma escola de negócios. Ou seja, somos extremamente práticos, temos foco em resultado e pulso no mercado. A revista Exame, inclusive, nos elegeu 3 vezes como a melhor escola de negócios do Brasil.
Ao escolher uma instituição, o seu investimento precisa valer cada centavo. Por isso, aqui na FIA Online, você encontra um certificado de peso como poucos no mundo, um networking profissional rico e diverso e um projeto acadêmico de respeito, com carga horária e metodologia exclusivas para garantir a melhor e mais completa experiência de aprendizagem digital. 100% digital e online, com a qualidade e excelência do presencial. Você vai ter uma prova disso neste Bootcamp, que conta com a mesma qualidade internacionalmente reconhecida dos nossos MBAs e pós-graduações. A FIA tem mais de 40 anos e já formou milhares de profissionais, da graduação ao mestrado. Muitos desses profissionais hoje são gerentes, diretores, CEOs nas maiores empresas do Brasil e do mundo. Mas, assim como você, fizeram escolhas e planos em todas as etapas da carreira para ampliar as possibilidades de sucesso. Antes de começar a aula, queremos que você conheça a história do Sandro Lenzoni. Ele é um dos alunos de pós-graduação em Gestão Exponencial Pequenas e Médias Empresas. Olá, sou Sandro Lenzoni, curso a pós-graduação em Gestão Exponencial Pequenas e Médias Empresas, e para mim ser aluno FIA Online é fazer parte de uma instituição que integra a tecnologia a uma metodologia de excelência em ensino e um corpo profissional qualificado que presta um amplo suporte ao aluno em sua jornada de aprendizado. Na FIA Online, não encontrei somente uma instituição de ensino de qualidade, como também pessoas que sabem educar, transmitir e se relacionar. Pessoas essas que me auxiliam a abranger meus conhecimentos e a me tornar um gestor mais completo, preparado para enfrentar os novos desafios da era da conectividade. Gostou da história de sucesso dele? Nada mais nos motiva tanto como o sucesso dos nossos alunos. Também queremos receber a sua história de sucesso conquistada a partir do Bootcamp. E o conteúdo já começou. Nesta mesma página existe um botão escrito Leitura Complementar. Você não precisa ler ele durante a aula, mas não esqueça de baixá-lo para complementar o seu aprendizado após o término dos vídeos. A aula em vídeo já vai começar. Então, desligue todas as notificações, vá para um ambiente tranquilo e anote tudo. Tire prints da aula e uma boa ideia também é compartilhar esses prints e insights no seu LinkedIn e no seu Instagram. Assim, você mostra para a sua rede de contatos que está se preparando e ajuda mais pessoas que podem estar precisando. Se fizer isso, não esqueça de marcar @FIA_OnlineBR. Lembre-se que dia 28 de agosto, sexta-feira, vamos fechar o curso e todas as aulas ficarão indisponíveis. Então você precisa assistir tudo até lá e marcar a sua presença para garantir o certificado. E agora vai começar a sua aula. Aproveite! Olá, seja bem-vindo à primeira aula do Bootcamp FIA Online. Nós vamos falar sobre as transformações pelas quais o mundo vem passando. Realmente, quando pensamos em todas as mudanças pelas quais o mundo vem passando, vem na nossa cabeça a transformação digital. Muitas vezes pensamos que essas transformações só têm a ver com o mundo virtual, com o e-commerce, mas o mundo vem passando por transformações muito mais amplas e muito mais complexas. E é importante entender como todas essas transformações impactam os negócios, os mercados e as carreiras. Por isso, nós vamos ouvir uma série de especialistas que vão falar para a gente um pouco sobre cada um dos aspectos dessas mudanças. Nessas falas que teremos desses especialistas, vocês vão poder entender como a transformação é algo bastante complexo, bastante importante e que vai mudar o futuro dos negócios, o futuro dos mercados e o futuro da sua carreira.
Nesse primeiro bloco, então, eu gostaria de convidar vocês a ouvir a fala do Ronaldo Lemos. O Ronaldo Lemos é um dos grandes especialistas em transformação do Brasil. Ele é um dos autores do Marco Civil da Internet, uma das leis mais importantes que foram votadas nos últimos anos, exatamente porque trata desse novo mundo em que a informação, os dados pessoais têm um valor tão grande, tão importante. E ele vai falar para a gente exatamente sobre esse momento dessa transformação e, na verdade, sobre as últimas décadas de transformação. Ele vai nos usar aqui como exemplo da fala dele o que vem acontecendo na China e como essas mudanças que estão ocorrendo hoje na China e em outros países também vão impactar o nosso negócio, o nosso mercado aqui no Brasil. Além do Ronaldo Lemos, nós vamos assistir também um trecho de uma fala de um professor muito especial, Diego Coelho, que fala sobre a quarta revolução industrial. Quando falamos na quarta revolução industrial, pensamos muito em robôs, em equipamentos, em máquinas, mas o Diego Coelho vai nos explicar que a quarta revolução industrial vai muito além disso. Ela é muito mais complexa do que pensar somente na automatização dos processos. E para fechar esse primeiro trecho de falas que nós vamos assistir, nós vamos ter a Andréa Tomé, que vai falar para a gente sobre a questão da cibersegurança, da importância de você garantir que os dados das empresas, das pessoas, estejam seguros nesse ambiente em que a troca de informações é tão rápida e diversos casos ocorreram, que os dados das pessoas foram usados de formas inadequadas pelas empresas e até mesmo por políticos, e ela vai falar da importância da cibersegurança nesse momento. Então, vamos assistir a esses primeiros trechos, as primeiras falas desses especialistas que vão ensinar um pouco para a gente sobre as transformações pelas quais o mundo vem passando. Se a gente está num momento de mudança tecnológica, nada mais importante do que a gente entender essas mudanças, porque são elas que vão permitir a gente até se adaptar, tomar decisões para fazer o melhor para nossas carreiras. Então vamos começar aqui, primeiro com uma breve apresentação sobre a história da tecnologia, tá? Esse aqui que está na tela é o diretor da primeira empresa de tecnologia que a gente pode considerar, que é uma empresa surgida no século XIX, que é nada mais, nada menos do que a Western Union, empresa de telégrafo, a primeira empresa de telecomunicações surgida lá no século XIX. O nome dele é William Norton, ele foi muito importante para a expansão do telégrafo nos Estados Unidos, e quando ele viu a chegada de uma tecnologia concorrente, no caso, o telefone, Antes, só lembrando, as pessoas se comunicavam lá pelo telégrafo, depois chega o telefone, que era uma tecnologia para a época revolucionária, disruptiva, como a gente gosta de dizer, onde as pessoas podiam se comunicar por voz. Ele viu aquela tecnologia e falou a seguinte frase: esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Então, quando ele viu o telefone, ele falou, isso aqui nunca vai dar certo. E, obviamente, como a gente sabe, ele estava totalmente errado, estava equivocado. Até hoje, a gente tem um telefone chegando nas nossas casas. Até hoje, inclusive, chega aquele par de fios de cobre na casa de muita gente, que é praticamente a mesma tecnologia de quando o telefone foi inventado. Então, ele estava errado. Então, o erro ele acontece por causa da complexidade que é a inovação tecnológica. A tecnologia ela é um fenômeno complexo e que, especialmente agora, se transforma muito rápido. Então, o primeiro ponto é esse, complexidade. Segundo ponto é a questão da assimetria da informação. Tem gente que está enxergando uma coisa, tem gente que está enxergando uma coisa completamente diferente. Então, um desses executivos aqui podia estar enxergando um conjunto de informações que não necessariamente era o que ia dar certo. Então, a assimetria ela acontece ainda hoje. Tem até uma frase que eu gosto muito do escritor de ficção científica William Gibson, que diz que o futuro já está entre nós, só que ele se encontra mal distribuído. Tem gente que está no futuro, talvez a China em algumas coisas esteja no futuro, e tem gente que ainda está vivendo uma realidade mais antiga.
Então, a assimetria é importante. É por isso que é importante também fazer um curso como esse aqui, porque é um curso que tenta nivelar o nível de informação, especialmente para quem quer se adaptar para mudanças tecnológicas. E o outro ponto é que a gente não sabe de onde vão vir as principais mudanças. Se a gente pensar, há 8 anos atrás, pouca gente ou quase ninguém usava o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo pequenininho, é um aplicativo que tem ali alguns megabytes no seu celular. Hoje, eu não preciso nem perguntar aqui quem é que usa o WhatsApp, porque eu sei a resposta. Eu aposto que você que está me assistindo aí também usa o WhatsApp. E o que o WhatsApp fez? Mudou completamente a forma de comunicação, mudou o setor de telecomunicações. As empresas telefônicas e outras tiveram que se adaptar por causa de um aplicativo de alguns poucos megabytes que você instala ali no seu celular. Então a gente não sabe de onde está vindo a mudança. Por exemplo, hoje todo mundo conhece o WhatsApp, mas vou perguntar aqui para a turma quem é que conhece o WeChat. Quem conhece o WeChat? Temos uma pessoa, 2, 3, 4, olha, tem até um número considerável. O WeChat é uma espécie do WhatsApp chinês. É um aplicativo, né, que está começando a ficar popular fora da China, apesar de não ser o objetivo, né, ele se consolida hoje como um aplicativo muito sólido na China, mas que tem utilidades que o próprio WhatsApp não tem. Na China hoje, por exemplo, você consegue pagar tudo com o WeChat. Todos os pagamentos são pagamentos móveis e são feitos pelo meio desse comunicador, coisa que o WhatsApp ainda não oferece, talvez vá oferecer. Como é que você paga? Por meio daquele código QR. Sabe aquele código quadradinho, né, que você lê e escaneia na hora? Todos os pagamentos na China hoje são feitos assim. Para vocês terem uma ideia da transformação da sociedade chinesa, andando pelas ruas de Pequim e Xangai, eu passei 4 meses lá esse ano, eu notei que os moradores de rua carregam uma plaquinha com o código QR deles, porque eles sabem que não tem a menor chance de receber uma ajuda de alguém que está passando ali, se não for por meio do celular, porque as pessoas não carregam mais dinheiro no bolso. Então, olha o grau de transformação da sociedade chinesa. Se tem uma coisa que a gente pode concordar todos, é que a tecnologia gera incerteza para todas as indústrias, para todos os setores e para todas as carreiras, né? O que eu preciso aprender hoje se o mundo vai ser mudado, talvez pelo TikTok, talvez pelo Quai, talvez pelo WeChat? Quais são as habilidades que eu preciso aprender nesse contexto de mudança? Então, a gente tem, sim, incerteza não só para setores industriais, de serviços, mas a gente também tem incerteza para carreiras, né? Quais decisões eu devo tomar? Então, eu queria compartilhar aqui na nossa aula hoje algumas coisas sobre o futuro do trabalho. Eu queria até mencionar um pouco essa experiência que eu tive na China esse ano, né? Como eu disse, eu passei 4 meses fazendo um documentário na China que foi exibido pelo Fantástico e pelo canal Futura. Está todo no YouTube. Quem quiser assistir, inclusive a gente coloca um link aqui depois também, onde eu fui fazer uma investigação desse país que hoje está na vanguarda de muitas tecnologias, né? A China hoje, em alguns casos, está 10 anos talvez na frente do Ocidente, até mesmo do Vale do Silício. Então eu fiz uma rodada na China muito grande, visitei os lugares de manufatura na China, como a cidade de Shenzhen, onde são fabricados hoje mais de 80% dos celulares do planeta, são fabricados nessa cidade, uma única cidade. Andei lá pelos mercados de tecnologia de Shenzhen, em companhia do David Li, que é um dos principais inovadores chineses. Fui visitar a sede do Alibaba, empresa muito importante de comércio, pagamentos. Muita gente às vezes usa o AliExpress, mas eles têm muito mais serviços do que esse. Visitei até lugares interessantes, cidades muito pobres, feiras de venda de produtos agrícolas. E nesses lugares, todos têm código QR, todos os pagamentos são feitos com celular, até os lugares, o camelô da rua usa pagamento móvel, tudo digitalizado. A gente olhando aqui na feira, tem código QR em todo quanto é lugar, então também visitei esses lugares.
conversei com o braço financeiro do Alibaba, que é o Ant Financial, mostrando lá o futuro dos empréstimos, como é que a gente vai tomar dinheiro daqui para frente, futuro dos bancos. Então, muito interessante ver essas mudanças. Fui na área rural, entender o que estava acontecendo lá. Isso aqui é uma plantação de chá. Essa moça, ela tinha desistido da propriedade da família, tinha se mudado para a Austrália, e aí, por causa da chegada do comércio eletrônico, ela resolveu voltar para a China para tocar a plantação de chá da família. Para vocês terem uma ideia, antes da chegada do comércio eletrônico, ela faturava $500 mil por ano. Hoje, ela fatura $20 milhões por ano. Lá no programa eu conto a história disso tudo. Tudo isso revolucionado pela tecnologia. Fui em fábrica de bateria, visitar carros elétricos, eletricidade é o futuro, gente. Fui fazer consulta com um médico que estava a 1.500 quilômetros de distância. A medicina hoje lá é todo telemedicina. Fiz exame de pressão, exame de garganta, inclusive estava com dor de garganta. Me deram opção até se eu tomava medicina chinesa ou medicina tradicional ocidental. E eu falei, vou experimentar a chinesa. Funcionou, curou a minha dor de garganta. Fui na fábrica do trem-bala para ver como é que o país também mudou completamente pela conexão dos trens. Hoje você vai de Pequim a Xangai, que são 1.200 quilômetros, em um pouco mais de 4 horas. Imagina só viajar de São Paulo a Salvador de trem em um pouco mais de 4 horas e meia. Seria revolucionário, e hoje a China se conectou toda com o trem-bala. Então, é uma experiência assim, que foi muito profunda e que me fez aprender algumas lições que eu gostaria de compartilhar aqui hoje para a gente pensar essa questão do futuro do trabalho. Então, o que aconteceu na China, e eu acho que é legal a gente ter isso em mente, foi um desenvolvimento muito rápido. Era um país extremamente pobre, muito mais pobre que o Brasil. O chinês, entre os anos 40 e a década de 70, o objetivo dele de vida era ter uma máquina de costura, uma bicicleta, um relógio de pulso e um radinho de pilha. Se você tivesse um desses objetos, você poderia se considerar uma pessoa que venceu na vida. Então, se você tivesse uma bicicleta, parabéns, você estava no topo da sociedade chinesa. Era uma população que passava fome, né, gente? A gente tem que lembrar isso também. E aí, a partir dos anos 70, com a abertura que foi feita comercial, né, promovida pelo presidente à época Deng Xiaoping, você começou um desenvolvimento econômico, dá até para ver a mudança da cidade de Xangai. Isso aqui é Xangai em 1948, isso aqui já é Xangai na década de 80, e os chineses passaram já a desejar uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar e um ar-condicionado. Parecido com o Brasil dos anos 2000, né, que as pessoas passaram a ambicionar um outro padrão de consumo. E hoje em dia, né, onde a China vira um país que é baseado na tecnologia da informação, dá para ver primeiro a mudança em Xangai, né? Hoje a Xangai tem uma linha de prédios que é tão ou mais impressionante que de Nova York, de Londres e assim por diante. E hoje todo chinês ambiciona ter um celular, um computador, a casa própria e um automóvel, né? O celular é um desejo já satisfeito. A população chinesa hoje toda tem celular, é um percentual muito elevado de penetração. Computador também muito elevado. Casa própria e carro, eles ainda estão trabalhando. Mas para vocês terem uma ideia, a renda per capita da China hoje é maior do que a renda do Brasil. E a gente está falando de um país com 1,4 bilhão de pessoas, né? E mais importante, nesse período de 40 anos, tirou 750 milhões de pessoas da miséria. Eram pessoas miseráveis que hoje entraram para uma classe média ambicionando esses bens que a gente mencionou aqui. E, obviamente, tecnologia teve um papel fundamental para que isso acontecesse, né? Esse salto do uso da informação, da capacitação na carreira, a ética de trabalho e estudo dos chineses é muito impressionante. Só para vocês terem uma ideia, lá eles trabalham com uma ética que eles gostam de chamar de 996. O que significa isso? Eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, o regime deles é o 996. E tem gente que está começando a trabalhar no regime 007.
007 trabalha do meio-dia à meia-noite, 7 dias por semana. Então, é uma sociedade que trabalha muito, mas só trabalhar não é o suficiente. É uma sociedade que começou a inovar, né? Começou a apostar em educação, em capacitação, formação de engenheiros, de programadores e assim por diante. Então, a gente fala que justamente a quarta revolução, ela é a potencialização de duas coisas. Da convergência da base material tecnológica, da tecnologia da informação, com outras tecnologias, e a transformação digital. Mas aí você vai falar o seguinte, mas espera aí, a transformação digital já não estava na terceira revolução, como nós estávamos vendo? Afinal, a gente teve na terceira revolução alguns produtos e sistemas que obviamente levam a essa ideia, né? Tivemos a internet, os computadores, como nós tratamos, e inclusive, como nós colocamos, essa base material da terceira revolução, a base material da tecnologia da informação, ela que instaura a linguagem digital, que é o quê? Justamente o que a gente fala muito hoje, do digital, do digital. Mas peraí, se o mundo já era, entre aspas, digital na terceira, o que tem de novo nesse digital? Aqui o ponto é o seguinte, a terceira, ela inicia o campo, a linguagem digital. Mas ela é exacerbada na quarta. O que significa ser exacerbada? Vejam que como nós tratamos dos aspectos da nova realidade econômica, que surge na tecnologia da informação, que ela é global, ela é em rede informacional, que a base material ela é muito acessória para a competência informacional. Então, se eu tenho uma competência informacional muito bem desenvolvida, eu associo isso com uma ferramenta tecnológica de suporte, principalmente da tecnologia de informação, e pronto. Eu tenho aí resultados extraordinários. Ok. O que acontece agora? Essa quarta, ela começa a fazer justamente a união do digital com o físico. É como se fosse um processo ciberfísico. Eu trago o mundo digital cibernético com o mundo físico, transformando isso numa única coisa. O ponto que a gente tem que considerar aqui, principalmente nessa, entre aspas, né, passagem de bastão entre um certo arrefecimento da tecnologia da informação da terceira revolução industrial com o crescimento da curva dessa quarta revolução, desse ciberfísico, é justamente então trazer o mundo digital para que ele se associe e seja indissociável do mundo físico. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, transformação digital não é você pegar, por exemplo, uma empresa e trazer uma ferramenta digital para ela. Então vamos pensar uma empresa que vende, distribui para o varejo. Então eu sou um fabricante de um produto, eu coloco no varejo o supermercadista no meu produto. Acabou. Aí eu vou agora decidir fazer para o e-commerce. Então eu coloco uma plataforma, um marketplace, vai lá alguém, compra e acabou. Passei por uma transformação digital. Isso não é transformação digital. Fazer um site de empresa não é transformação digital. Quando falamos transformação digital, a gente está falando de um outro paradigma tecnológico, que vai ser justamente o tecido em que nós vamos reorganizar a nossa vida em sociedade, nossa vida individual e a vida econômica. E o que é isso? É você. O que é esse ciberfísico? O que é esse digital e físico indissociável, ou na gíria que a gente usa muito, esse online e esse offline indissociável? É justamente entender que o digital, ele não substitui totalmente o físico. Mas é impossível hoje estar somente no físico. Eu tenho uma nova lógica de organização, uma nova lógica de sociabilidade, uma nova lógica de pensar e de agir, que ela incorpora e é indissociável essas duas esferas. Então, quando falamos de transformação digital, não é incorporar uma tecnologia na empresa. É aquela empresa ter a sua cadeia e a sua rede de valor e, obviamente, todo o seu modelo de negócio transformado a partir desse caráter indissociável
do mundo digital com o mundo offline, com o mundo físico. Por isso que isso parte por algumas tecnologias que vão sendo incorporadas na quarta revolução industrial, que deixam evidente esse caráter indissociável do ciberfísico e da transformação digital. O que ocorre pela convergência de tecnologia para esse objetivo. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que sempre lembrar é que segurança da informação visa proteger a informação. Então, o core é a informação, não é algo específico, não é só tecnologia. Tem uma abrangência para pessoas, processos e tecnologia, e o objetivo é a perenidade do negócio, a continuidade do negócio e melhorar o desempenho das operações. E quando a gente remete à questão segurança da informação, a informação ela tem todo um ciclo de vida para receber proteção. Então, a proteção precisa permear a geração da informação, a manutenção dessa informação, o manuseio, que é a utilização da informação no dia a dia, o armazenamento dessa informação em quaisquer meios, físicos e eletrônicos. Tem que haver proteção para a transmissão da informação e por completo em todo o seu ciclo de vida. E tem uma questão que eu costumo sempre citar, né, que às vezes a gente facilita a ação desses atacantes. Existem algumas zonas propícias para a atuação dessas ameaças e que a gente acaba entendendo que são zonas neutras de atuação. Então, muitas vezes, nós fazemos reuniões a portas fechadas, com um número reduzido de pessoas, somente as convidadas para tratar de um tema estratégico. E quando nós caminhamos pela rua com um colega de trabalho, às vezes nós estamos comentando algo sobre a empresa e que nós não trataríamos com qualquer pessoa dentro da empresa. No transporte público, isso também acaba acontecendo. No táxi, né, tem aquela sensação de invólucro, né, de eu estar num ambiente controlado. E, no fim das contas, eu tenho um taxista que muitas vezes conhece bastante sobre aquela rota, sobre aquela empresa que está sendo tratada. Recepção de qualquer prédio, de qualquer companhia, o hall dos elevadores, o próprio elevador. Não é à toa que os empreendedores falam muito do elevator pitch, né, que é onde a gente busca a comunicação ali muito rápida, ou seja, a captação da informação também pode ser muito ágil. Os corredores dos edifícios, ou das casas, ou das instalações das companhias, as salas de reuniões, um bar, um restaurante, são zonas propícias e que a gente acaba, de alguma forma, entendendo que eu não tenho ameaça naqueles ambientes. E é exatamente o contrário, são áreas, inclusive, utilizadas por atacantes para obtenção de informação, aproveitando que a gente tem essa sensação de neutralidade. Nesses vídeos que nós acabamos de assistir, fica muito claro que as transformações, elas não são só digitais. Mesmo quando nós falamos da quarta revolução industrial, vem na nossa cabeça, né, as empresas do Vale do Silício, aquelas empresas totalmente tecnológicas, mas não é só neste ambiente, nesse setor, nesse negócio que essas transformações vêm ocorrendo. Quando pensamos nos setores econômicos, principalmente aqui no Brasil, um dos principais é o setor do agronegócio. O agronegócio vem crescendo aceleradamente nas últimas décadas na economia brasileira e é um dos grandes motores da nossa economia. Por isso, é importante que nós possamos entender também as transformações que vêm ocorrendo neste negócio. Para isso, nós vamos assistir uma aula do José Luiz Tejon, né, um trecho de uma aula dele num dos cursos da FIA, em que ele fala exatamente sobre o agronegócio e sobre as transformações pelas quais ele vem passando. Para completar essa fala do Tejon, nós vamos ter também o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Economia no Brasil, que vai falar das oportunidades que o agronegócio traz para a economia brasileira. 7 grandes desafios para o agronegócio e dentro deles vamos imaginando aqui agora, dentro de cada coisa dessa, a visão e a oportunidade de carreiras. Primeiro grande desafio, terra agricultável passa a valer ouro.
Então, tudo que envolve a análise, avaliação, terras, as terras agricultáveis no planeta passaram a valer ouro. Antigamente se dizia, por exemplo, terra do cerrado, nem dada nem herdada. Hoje, terra agricultável vale uma fortuna. Segundo, nós vamos caminhar para 10 bilhões de pessoas até 2050. Portanto, um planeta que vai ficar inchado de gente, vai ser necessário muita ação de logística, de aspectos de desperdício, aspectos que envolvem a sociedade. Muito empreendedorismo no agro, com muito cooperativismo da mesma forma. Desperdício. 30% do que a gente produz no mundo vai para o lixo. Então a guerra anti-desperdício vai oferecer oportunidades imensas também de carreiras e profissionais. O novo consumidor. O novo consumidor não é mais como o de antigamente. O de antigamente se acostumava àquilo que era dado a ele. Então havia mercado para pobre. Hoje não importa a renda que o cidadão tenha. Ele está conectado nas mídias, nas redes sociais, com os celulares, ele está conectado no mundo. Então ele quer o melhor. E a gente já diz, luxo for all. Não importa o que você vai fazer, você tem que fazer com a visão da dignidade de um novo consumidor que pode ter pouquíssima renda para consumir, mas ele vai querer tudo do bom e do melhor, portanto é uma visão sistêmica complexa, grande, também de oportunidades em muitas carreiras. Tecnologia para todos. Não é só tecnologia para as grandes fazendas, não é só tecnologia para as grandes agroindústrias. A tecnologia para micro e pequenos, porque o grande empreendedorismo do mundo no agronegócio tem dois caminhos grandes de empreendedorismo. Os micro e pequenos produtores rurais do planeta e também as micro e pequenas agroindústrias do planeta. Portanto, vai precisar de mecanização, de tecnologia, de sistemas, de processos, e não é só para alguns, não é só para poucos, é para muitos, muitos e muitos, oportunidades também imensas de carreira nessa área. O aspecto da cadeia produtiva significa compreender que agribusiness, agronegócio, é um sistema, um complexo que vai da mente do consumidor final, do cidadão, até a mente do geneticista. Então eu digo, é um negócio que é da semente à mente. Semente no sentido da ciência, da tecnologia que antecede a produção agropecuária, passa por todo um sistema e vai até o cérebro, a mente, corações, percepções dos consumidores finais de alimentos e de fibras. E este produtor rural do futuro, a agropecuária do futuro é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva, cada vez mais conectada ao conceito de saúde. Portanto, agronegócio vai se transformando num agri-health, num negócio de saúde. O Brasil, 2030, 91% urbano, 9% rural. Então não existe mais essa coisa de dizer que o agronegócio é rural. O agronegócio é urbano, porque ele envolve toda uma cadeia de produção, como eu disse agora há pouco, que vai até a mente do consumidor final, a mente do cidadão, portanto, todo o desenvolvimento a nível das grandes cidades, das pequenas e das médias cidades, onde ali está presente uma agência de uma cooperativa de crédito, numa cidade em que não tem outro banco, ali está, por exemplo, uma presença urbana do agronegócio. Agribusiness, maior negócio do mundo. O mundo tem um PIB aproximado de 100 trilhões de dólares. Depende aí do ano, nós estamos entrando aqui numa guerra que vai marcar uma diferença entre antes coronavírus e depois coronavírus, o mundo vai mudar, e a nível de alimento, saúde, rastreabilidade e segurança alimentar, vai mudar muito, campos extraordinários aí para as profissões, mas o mundo, algo aproximado de 100 trilhões de dólares é o PIB do agronegócio. O PIB, aliás, o PIB do planeta. O PIB do agribusiness, cerca de 20 trilhões de dólares. O PIB do agribusiness é equivalente a um PIB dos Estados Unidos inteiro, 20 trilhões. É o maior negócio do planeta. No Brasil, depende da taxa do dólar. Varia de 300 a 500 bilhões de dólares o agribusiness inteiro, dependendo se o dólar está a 5, está a 4, está a 3. Portanto, na média, um PIB brasileiro na casa de 400 bilhões de dólares. Agribusiness, então, o antes da porteira, mais ou menos 10%,
setor de insumos, tecnologias, 20% o setor da produção agropecuária, 70% o pós-porteiro das fazendas, no Brasil um pouco diferente, 30% o valor da agropecuária dentro do conceito todo do agronegócio. E, modernamente falando, ONGs, Associação de Defesa de Consumidores, uma série de outros ingredientes, a mídia, o lado político, influenciando toda esta visão aqui de cadeia produtiva. E aqui você pode ter e buscar emprego nas 500 maiores corporações agroindustriais do planeta. Essas 500 maiores corporações impactam diretamente 70% de todo o agronegócio mundial. Portanto, carreiras, oportunidades não faltam, e um executivo dentro de uma JBS, um executivo dentro de uma Bunge, de uma Cargill, de uma Unilever, cada vez mais é obrigado a compreender a visão sistêmica. Um executivo num Carrefour, num Pão de Açúcar, cada vez mais obrigado a compreender a visão sistêmica. Um executivo numa Corteva, aqui antes da porteira, numa Bayer, numa Jato, numa John Deere, cada vez mais obrigado a compreender a visão de cadeia produtiva. E já existe, por exemplo, uma empresa de fertilizantes russa, Fosago, que criou um selo Green Label, porque as minas de onde eles extraem os seus fertilizantes têm menos metal pesado do que outras. Então nós vamos ver uma mina de fertilizante de uma empresa russa se apresentando no mercado como um Green Label, ou seja, é um tipo de profissional, é um tipo de carreira que já é um pouquinho diferente do outro mais antigo no mundo dos adubos. Roberto Rodrigues, Marcelo, presidente da BAG, Marcelo Brito, a gente estamos aí incomodando, de certa forma, o país. Podemos dobrar o tamanho do agro, podemos ter uma meta de $1 trilhão. E aí vai também outro campo genial de carreiras, planejamento estratégico, business plan. E é o que nós dizemos, um plano estratégico, um plano de negócios, desde o A do abacate até o Z do zebu, revelaria para a gente oportunidades incríveis de crescimento desses negócios, desses setores, consequentemente acesso a mercados internacionais e resultantes de crescimento do PIB no Brasil. $1 trilhão. E aqui está um exemplo só para incomodar e mostrar oportunidades ricas de carreira para nós. Todo o setor da fruticultura brasileira, por exemplo. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo e só o 15º no ranking de vendas, estagnados em $600 milhões no ramo da fruticultura. A meta atual que existe é de buscar $1 bilhão nesse setor da fruticultura. O mundo deverá produzir 595 milhões de toneladas de frutas até 2021. No Brasil produzimos 45 milhões de toneladas. Só vendemos 2% do que nós produzimos. A meta é de $1 bi. E eu pergunto, só de banana no mundo tem um mercado internacional de $15 bilhões. Portanto, imaginem aqui nossos amigos e amigas estudantes que estarão conosco. Que desafio profissional, desafio de carreiras, planejamento estratégico e business plan, do A do abacate até o Z do zebu. Dá para a gente ter uma meta em fruticultura muito maior do que $1 bilhão. Com certeza, uma meta de uns 20, 30 bilhões de dólares, quando olhamos apenas este setor, com toda a agroindustrialização e geração de valor que ele permite. Conquistas e desafios do agronegócio na economia brasileira. Primeiro, a representatividade, 20% do PIB, já é mais importante do que a indústria, né? 44% das exportações, 20% dos empregos, né? Terceiro maior exportador mundial, atingindo mais de 200 países, né? Disponibilidade de recursos naturais, terra, água, clima. O Brasil é o único país que pode dobrar a sua área cultivada com agricultura sem derrubar nenhuma árvore, né? Mediante aumento da produtividade e crescente exploração de áreas que vão sendo deixadas pela
agricultura extensiva. Né? À medida que a pecuária se torna mais tecnificada, ela vai liberando áreas que podem ser ocupadas por grãos. Né? A produtividade, não tem nenhum setor no Brasil que consiga isso. A produtividade do total dos fatores cresce nos últimos 50 anos 3,5% ao ano. Isso é inacreditável, né? É o crescimento sustentável da produtividade. E é por isso que nesse período a produção de grãos se multiplicou por 5 e a área plantada por 2 só, né? Então isso tem implicações sociais, inclusive, por exemplo, a cesta básica hoje é mais barata do que ela foi há 50 anos atrás em termos reais, ou seja, os pobres têm mais acesso ao alimento a preços competitivos e compatível com a sua renda do que há 50 anos atrás, né? A bioenergia, a agricultura se torna crescentemente uma fonte de energia, não só no caso dos combustíveis, com o etanol, mas na geração de energia elétrica. Os agricultores, esse processo que eu mencionei aqui de migração, e eles se tornam motivados para empreender e dispostos a tomar risco, como qualquer atividade mais avançada no Brasil, né? E a fronteira agrícola, ela é crescentemente no centro-oeste, né? Ela se expande no centro-oeste e, pelo que eu comentei aqui, a conversão de pastagens em áreas produtoras de grãos, né? Desafios internacionais são vários. Nós estamos vivendo tempos turbulentos. As doenças que dizimaram rebanho suíno na China, a guerra comercial com os Estados Unidos e a China, essa guerra pode dar muita confusão ainda, né? E o comércio administrado, essa coisa de cotas, tudo mais que aqui e acolá atinge a agricultura, né? Alguns países protecionistas de agricultura, eles criam restrições à entrada de produtos de outros países nos seus mercados, né? Então submete a cotas, submete a regras de fitossanitárias e assim por diante. É uma forma de uma barreira não tarifária à entrada dos produtos brasileiros nesse país, né? O Acordo do Clima é relevante para o país e para o mundo todo, né? Está se referindo aqui basicamente ao Acordo de Paris, né? Que evitará uma catástrofe se ele não for se ele for seguido, né? A dependência ainda por commodities, né? 90% do que a gente exporta da agricultura é commodities. A gente pode exportar produtos acabados, né? Produtos industrializados da agricultura, e podemos lá na frente começar a sofisticar essa pauta, porque essa pauta hoje ela está concentrada em um grupo pequeno de produtos: soja, milho, né? Carne, frango e assim por diante. Nós podemos nos tornar facilmente, dependendo da sua capacidade de mobilização e de trabalho de comércio exterior, o banco se tornar, o país se tornar um grande produtor exportador de frutas tropicais, de hortaliças e assim por diante, né? O problema, o grande desafio é o pós-porteira, ou seja, a agricultura ela é super competitiva, eficiente. Por dentro da porteira, para fora da porteira, ela começa a sofrer os problemas da infraestrutura do país, né? Os estradas são ruins, o custo do frete é alto, é mais barato transportar soja aqui de Santos, de Paranaguá, para a China, do que do Centro-Oeste para Santos e Paranaguá, né? Eu vi outro dia o custo de movimentação de mercadoria nos portos brasileiros é 5 vezes o da Argentina, né? Quase 7-0, né? Então, o que mostra como a gente tem a ganhar de competitividade e de renda para os produtores, porque tudo isso significa menor renda para o produtor. A ineficiência do Estado em prover a infraestrutura pós-porteira rouba dos agricultores renda, né? A presença internacional do Brasil ainda é muito limitada, né? Esse é o campo para avançar. O Marcos tem trabalhado nisso aí, de preparação de pessoal qualificado para suprir gente com capacidade de acompanhar, negociar, detectar problemas nas embaixadas. O Brasil tende a ter, já tem alguma coisa, mas tende a ter, como tem nos Estados Unidos,
adidos agrícolas com equipes, né, qualificadas para isso, né. A gente tem um outro desafio que é a internacionalizar as empresas, né? O Brasil é um ator pouco relevante, né? As suas associações não se mobilizam, né? Aqui em Coral você tem as empresas se representando, porque como elas exportam, né, todos esses produtos agrícolas, elas têm nas suas escritórios regionais gente para conversar com os chineses, com os asiáticos como todo. Nós precisamos ter gente das próprias associações, os próprios agricultores, através de suas associações, ter uma participação importante nesse processo de presença nos mercados internacionais, participação nos debates, nos acordos e assim por diante. E falta ainda uma visão estratégica de longo prazo, e a criação dessa cadeira lá no INSPER é para formar gente supridor, para suprir não só apenas o setor privado, mas o próprio governo, a formulação de estratégia de longo prazo. O que nós podemos compreender, né, do que o Tejon nos falou e do que o Maílson da Nóbrega nos falou, foi exatamente que as transformações, elas ocorrem em todos os setores da economia. Elas ocorrem de uma forma muito intensa na indústria, muito intensa no agronegócio, muito intensa no varejo, na distribuição, ou seja, estamos passando por mudanças que vão transformar completamente o cenário econômico do país. Mas essa transformação, ela não ocorre somente nas empresas, né? Você tem as tecnologias digitais, sim, mas você não pode pensar que são somente aprender aplicativo, aprender um sistema novo, vai muito além disso. Você tem que fazer uma mudança de mindset, de pensamento, de como eu encaro as coisas. As pessoas estão conseguindo acompanhar essas mudanças? Eu, particularmente, às vezes, tenho uma sensação de que estou ficando para trás, que eu não estou conseguindo entender tudo o que está acontecendo. Talvez você também tenha essa impressão e talvez por isso que você tenha feito a sua inscrição aqui no Bootcamp da FIA Online, exatamente para entender como você tem que lidar nesse momento com todas as transformações que vêm ocorrendo. Então, eu queria convidar vocês a assistir uma fala do Sérgio Neri e também da Thalita Cordeiro, que vão falar para a gente exatamente sobre esse momento de transformação e sobre como nós precisamos agir e nos preparar para acompanhar todas essas mudanças. Então, nesse último bloco dessa aula 1 do Bootcamp FIA Online, nós vamos ouvir o Sérgio Neri e a Thalita Cordeiro. Eu sempre fico pensando que, pelo menos na minha percepção, na minha perspectiva, as pessoas elas acabam acompanhando essa mudança como se fosse numa progressão aritmética, enquanto que a tecnologia tão avançando acaba se mudando e transformando numa PG, né, numa progressão geométrica. E é óbvio que isso causa um descompasso. Todos devem se lembrar desse processo de PG e de PA. Né? Então, portanto, a partir disso, nós vamos pensando assim, será que o sucesso do passado ele vai garantir esse sucesso presente e futuro, não é? Olhando para essa nova perspectiva, da forma como nós estamos aqui trabalhando, da forma como nós vamos percebendo isso. Se nós pudéssemos dar uma olhada, por exemplo, em algumas características do século XXI, nós tivemos uma mudança descontínua e uma melhoria contínua, em vários sentidos, né? Uma velocidade nas respostas, uma preocupação com o core business e com nichos de mercado nunca antes vista. Processo de liderança também fazendo muitas mudanças, né? Aquele líder mais autocrático, aquele líder muito mais conservador, muito mais controlador, foi dando espaço para uma liderança muito mais compartilhada. Organizações digitais e uma permanente flexibilidade nas estruturas, nos processos e certamente nas pessoas. Um controle muito mais centrado em valores, em princípios, em visão, informações compartilhadas, né, que até então nós não tínhamos muito isso. Lembrando que a informação ficava em quem tinha o poder, a informação ficava muitas vezes guardada a 7 chaves, e essa informação hoje ela está disponível para todo mundo. Isso significa que o ponto é que tipo de informação é essa que eu quero para que ela se transforme também em conhecimento, porque há muita informação
Lembrando que também nós temos muitas fake news, né, hoje. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com aquilo que nós compartilhamos com as pessoas. Mas, por outro lado, nós também vamos exigindo, vamos querendo que as pessoas também tenham mais criatividade, que elas olhem muito mais para a inovação, para a intuição. Começamos, de uma certa forma, também como tendência para o século XXI, uma tolerância da ambiguidade dos seus opostos, né? Muito mais proatividade e empreendedorismo do que tínhamos no século anterior. Foco em resultados, evidentemente, né? Porque as empresas também continuam trabalhando e continuam presentes globalmente. Por outro lado, também, uma interdependência e alianças estratégicas se fez necessário, uma integração virtual. Por outro lado, também, foco em competição e no ambiente externo, quando eu vou olhando esse ambiente externo cada vez mais, uma análise construtiva e opiniões discordantes, opiniões divergentes, uma vantagem obtida também através de cooperação. Nunca falamos tanto em coworking, em colaboração, em cooperação. Saímos, então, de um ambiente muito mais individualizado, vamos dizer assim, para um ambiente muito mais amplo, um ambiente muito mais atingindo muito mais espaços e muito mais mercados, né? Estamos falando também, nesse século XXI, de uma hipercompetição e constante invenção de tudo que cria vantagem, né, para uma empresa. Estamos falando também de criação de mercados futuros, estamos falando de governança corporativa. Nunca falamos tanto da questão de sustentabilidade, dessa chegada, por exemplo, de uma nova geração no mercado de trabalho e que vem para mudar muita coisa, que vem com um processo de um certo inconformismo do que gerações anteriores faziam, né? Então, o que nós podemos pensar é que esses ventos da mudança, se nós podemos chamar assim, vai anunciar, vem anunciando já, né, novos modelos de negócios e empresas que sequer nós imaginemos hoje, né, e que mudarão dramaticamente a forma como nós vivemos, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós aprendemos, a forma como nós nos comunicamos e a forma como nós agimos, né? Se algumas pessoas já têm um certo inconformismo com o que nós estamos vivendo hoje, né, muito mais digitalizados, né, em todos os segmentos, esperem o que virá pela frente, porque nós não sabemos também, né? Então, eu gostaria que, nesse momento, para vocês que estão me ouvindo, me assistindo, né, refletissem sobre algumas questões. E aqui eu diria o seguinte: eu queria saber como é que vocês estão acompanhando as mudanças que estão transformando a sociedade como um todo, né? Mas não é só acompanhando pela internet, pela leitura dos jornais globais, por meio da televisão, por meio das mídias, né? Mas como que essas mudanças elas vêm tocando cada um de vocês, né? Eu falava pouco sobre essa questão de nós sairmos de um ambiente muito mais individual para um ambiente cada vez mais colaborativo, um ambiente cada vez mais cooperativo. Então, como que isso toca você? Não é? Quer dizer, como que isso, o que isso vem impactando em você, na sua família, com seus filhos, não é? Para quem tem filhos pequenos, por exemplo, ou adolescentes que estão se preparando para entrar, por exemplo, numa universidade e que talvez ele faça essa universidade, mas talvez ele não vai ter o trabalho da mesma forma como você pensava que ele teria, ou que ela teria, ou seja, não é? Quer dizer, outra pergunta que eu acho que vale a pena vocês pensarem é de que forma vocês estão se preparando, literalmente, para lidar com essas adversidades que estão surgindo no mundo cada vez mais disruptivo e que vão impactar e estão impactando diretamente as carreiras de todas as pessoas, né? Quando nós estamos falando de competências essenciais, de competências fundamentais, competências imprescindíveis, e sempre que eu falo em competências, eu estou falando de conhecimentos que eu adquiro determinadas habilidades e como é que eu transformo esses conhecimentos e habilidades em atitudes, não é? Em comportamentos. Como que eu ajo, como é que eu reajo diante de determinadas situações, ou seja,
Como é que eu estou trabalhando meu mindset, não é? Quer dizer, como é que eu estou trabalhando esse meu modelo mental? Como é que eu estou aproveitando desta oportunidade e também quebrar alguns paradigmas, algumas crenças limitadoras que eventualmente eu também tinha? Como é que eu estou lidando com isso? Então, essa é uma outra reflexão que vale a pena vocês pensarem e vocês agirem, não é? E, logicamente, agirem também rapidamente, ou dentro de um tempo que é possível, para que você não fique nesse delay que eu falei anteriormente, né? Pensando no mundo disruptivo, pensando numa tecnologia, como é que eu vou acompanhando? E quando eu estou falando de tecnologia, eu não estou falando só de sistemas operacionais, eu estou falando de mudanças, de transformações, de tecnologias de forma ampla e generalizada. E a terceira pergunta é essa: como é que você está trabalhando? Como é que vocês estão trabalhando nas questões que impactam o negócio da empresa onde você trabalha atualmente? Eventualmente, você pode ser dono de uma pequena, de uma média empresa, ser um gerente, ser um diretor, ser um vice-presidente. Como é que você vem trabalhando essas questões? Ou seja, como é que você vem se adiantando para esse cenário futuro, não é? Para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu nessa situação da pandemia, né? Onde muitas empresas, por exemplo, estavam completamente despreparadas. Aliás, eu não conheço ninguém que estava preparado para perceber ou para poder aceitar abruptamente o que aconteceu. E essas rupturas e essas mudanças, elas às vezes acontecem sem nos avisar na noite anterior. Você acorda pela manhã e aquele futuro que você imaginava que estava tão distante, ele é agora presente, ele é agora. E essas são as 3 perguntas iniciais que eu acho que vale a pena você responder. Se você não se desenvolve, no mínimo na mesma velocidade que o seu cargo, você vai ficar para trás. Você não vai conseguir garantir a sua estabilidade nessa posição. Tá? Então, o desenvolvimento é para todo mundo. Mas eu não quero só ficar onde eu estou, eu quero ser promovido, eu quero ser presidente, eu quero ser diretor, eu quero ser líder, eu quero ser sênior. Então, você tem que se desenvolver mais rápido que a sua posição. Essa é a questão do desenvolvimento. Sabendo que tudo está se desenvolvendo, eu tenho que colocar energia para me desenvolver mais rápido que o meu cargo, que a empresa, que o mercado. Né? O risco, por exemplo, da empresa se desenvolver mais lentamente que o mercado é ela também ficar defasada. E a empresa basicamente é o conjunto das pessoas. Então, garantir que todas as pessoas se desenvolvam mais rápido que o mercado é fundamental para a empresa ser uma empresa que aprende, se desenvolve e seja competitiva no longo prazo no mercado. E aí, uma pergunta aqui provocativa, só para ver se você se conectou com a nossa parte de carreira, né? A gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de complexidade, e afinal de contas, quem que faz essa velocidade ou esse movimento dentro da curva de desenvolvimento? Quem é responsável pelo seu desenvolvimento? Se você é responsável pela sua carreira, você também é responsável pelo desenvolvimento. Até mesmo porque muitos autores colocam carreira como sinônimo de desenvolvimento nos conceitos atuais de carreira. Né? Então, é você que vai se desenvolver. Não dá para esperar que alguém, que a empresa me desenvolva, que meu chefe me desenvolva, ou que a organização me dê um treinamento para me desenvolver. Isso também, do mesmo jeito que caiu a ideia de plano de carreira, caiu essa ideia de que qualquer outra pessoa é responsável pelo desenvolvimento, a não ser você mesmo. Até mesmo porque pode ter gente fazendo um monte de coisa para você se desenvolver. Se você não se abre para isso, não vai rolar. Sabendo o que é desenvolvimento, entra a pergunta: como que a gente efetivamente se desenvolve? Qual que é o jeito mais efetivo da gente se desenvolver? E eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você tenta se lembrar da situação que você mais se desenvolveu na sua vida ou na sua carreira. Ou sinônimos dos dois, né? A situação que você mais se desenvolveu. Tenta se lembrar dessa situação. Nessa hora aparece muito. Situações de crise, grandes mudanças, quando eu fui promovido, quando meu chefe saiu da empresa e eu assumia o trabalho, projetos desafiadores de muita exposição, quando eu fiz um intercâmbio, quando eu fui morar fora,
são situações que trazem muito a gente se colocando numa situação muito nova. Né? Isso aparece muito frequentemente. Eu faço sempre esse exercício em sala de aula e mais ou menos 90% das respostas são mais ou menos como essas que eu falei. Imagino que você também pensou alguma coisa parecida. Basicamente, essa pergunta de como o desenvolvimento acontece, ela foi respondida desse mesmo jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, o Center for Creative Leadership fez essa pergunta para muitos executivos, perguntando qual foi a situação que você mais se desenvolveu. E eles encontraram as seguintes respostas. 70% dizia que foram experiências práticas de trabalho, que a gente chama de on the job. Que é exatamente isso. Quando teve uma crise, eu fui lá e tive que gerenciar. Quando eu fui para um outro país, eu tive que aprender a fazer compras falando inglês. Quando eu assumi um novo projeto, eu tive que implementar todas as ferramentas de gestão de projetos que eu aprendi e fazer acontecer, entregar o resultado. Mas é no fazer que estava a principal parte do desenvolvimento. 20% desses executivos traziam experiências relacionadas a relacionamento com outras pessoas. Coaches, processos de coaching, processos de mentoria, o mentoring, ou feedbacks que foram muito definidores na carreira dessas pessoas. Então, 20% trouxe situações de aprendizado através do relacionamento com outros. E só 10% trouxe treinamento formal, livro, curso, MBA, faculdade, vídeos, como algo que fez muita diferença. E aí surgiu a metodologia 70-20-10, atribuída ao Center for Creative Leadership. E muitas organizações usam essa metodologia para o desenvolvimento. Vou explicar para vocês como que funciona. Basicamente, a lógica é fazer uma engenharia reversa desse resultado. Se as pessoas aprenderam fazendo, algumas com o apoio das pessoas e outras poucas em treinamento formal, o meu esforço de desenvolvimento deveria ter essa mesma proporção. Então, o que quer dizer isso? Que toda vez que eu vou planejar o meu desenvolvimento, eu deveria planejar uma ação prática para desenvolver aquilo. Um exemplo bem prático. Estamos aqui, né? Estou aqui trabalhando de casa e um monte de possibilidades de novas tecnologias para melhorar minha experiência de aula com o aluno. Posso simplesmente ignorar e seguir dando a aula que eu sempre dou, ou posso tentar experimentar na minha rotina algo novo de implementar uma nova ferramenta. Para isso, eu preciso pesquisar uma ferramenta e tentar, dentro da sala de aula, né, utilizar essa ferramenta. Então, eu vou estudar a ferramenta, vou ver o tutorial, vou planejar minha aula, vou incorporar isso. No final dessa aula, que eu implementei essa nova ferramenta, eu tenho que fazer um balanço. Puxa, funcionou, não funcionou? O que eu poderia fazer melhor? E na próxima aula, de novo, na mesma ferramenta, aplicar o aprendizado, né, a melhoria contínua. E aí, na próxima aula de novo, e aí depois, puxa, essa ferramenta já está dominada, não vou parar por aqui. Intenção. Vou pegar uma outra ferramenta e vou incorporar na minha aula, né? Um outro exemplo, eu quero aprender sobre finanças, né? A parte, o business acumen, conhecimento de negócio. E tem sempre aquelas reuniões corporativas de apresentação de resultado, que eu não entendo nada, né? Sai lá, os balanços, caixa e receita e tal. Puxa, como que eu posso utilizar, já que eu vou ficar 1 hora nessa reunião mesmo, como que eu faço para aprender finanças nessa reunião? O que eu preciso, talvez, sabendo que tem esses termos que eu não sei, eu posso pesquisar um Google nesses termos, anotar, e na hora que ele estiver falando, conseguir recuperar para tentar entender um pouco melhor o que está sendo dito? Então, na antecipação, eu vou começar a pesquisar alguns termos de finanças, que eu sei que são usados nessas reuniões. Depois da reunião, a pensar o que eu aprendi sobre finanças a partir dessa apresentação de resultados. Se a cada apresentação de resultados eu tiver esse tipo de intencionalidade, eu vou aprender muito sobre finanças em 1 ano, em participações de reunião, 1 vez por semana, por exemplo. Só participando da mesma reunião. Ou seja, no mesmo tempo que eu já ia dedicar de qualquer jeito, mas com a intenção de aprender algo novo. Né? Então, esse é não precisa ser totalmente fora da zona de conforto, mas a gente tem que ter muita intencionalidade quando a gente aprende
na prática, na nossa rotina. O que nós vimos até aqui nas falas de todos esses especialistas que são professores aqui dos MBAs e das pós-graduações da FIA Online, é que o mundo vem passando por diversas transformações diferentes. Na verdade, quando olhamos para todas essas transformações, elas são digitais, elas são comportamentais, elas são relacionais, elas são de negócios. E para viver nesse mundo em constante transformação, você tem que aprender constantemente coisas novas. Esse é o conceito do lifelong learning, ou seja, do aprendizado para a vida inteira. Você vai ter que aprender a aprender, mas também aprender a desaprender e a reaprender coisas novas. Né? Aquela história de você fazer uma graduação e vou ficar o resto da minha vida nessa carreira, fazer uma pós-graduação e ficar o resto da minha vida nessa carreira, talvez não faça mais tanto sentido assim. Você vai ter que fazer constantemente novos direcionamentos, novos aprendizados, novos cursos, novas formações para se manter atualizado e se manter relevante no seu mercado de trabalho. Né? Esse é o grande desafio para quem se coloca como um profissional nesse mundo em transição. Você tem que constantemente se desenvolver, aprender coisas novas e estar pronto, estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgem a partir dessas mudanças que vão ocorrendo. Bom, nessa primeira aula do nosso Bootcamp, nós falamos muito sobre o mundo mudou, né? Sobre como as coisas vêm mudando no mundo. Mas nós vamos ter mais encontros aqui do Bootcamp FIA Online, em que nós vamos falar também de outros temas tão importantes como esse. Então nós vamos falar de gestão de carreira, nós vamos falar da importância, né, de como reagir a essas mudanças e por isso que eu convido vocês a participar das próximas aulas do Bootcamp FIA Online. Até lá! Antes de fechar esse vídeo, não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo, na área de comentários, dizendo o que você achou dessa primeira aula e o que você aprendeu. Se você se surpreendeu com alguma coisa, se ficou com alguma dúvida, vai lá, porque a área de comentários aqui embaixo é o seu espaço de comunicação. E não se esqueça, amanhã, terça-feira, teremos a segunda aula com o tema Impactos e Ações. Você vai aprender como expandir a sua visão de negócio sobre o mundo, vai descobrir novas habilidades de gestão e mais. A aula será liberada ao 12h30 por e-mail e Telegram.